Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja com você. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus o chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram ao lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A cena que o texto evangélico relata hoje é repleta de tensão em torno de Jesus. Marcos nos diz que alguns da sua casa foram para agarrá-lo porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei vieram de Jerusalém para contestá-lo, dizendo que os exorcismos que ele praticava, ele os fazia pelo príncipe dos demônios, Beelzebu. Jesus, por sua vez, responde à acusação dizendo que Satanás não pode lutar contra Satanás. Pois isso seria a sua ruína. Assim como acontece quando um reino ou uma família luta contra si mesmo. Jesus diz que se há algo que arruína a vida de um povo e de uma família, é a divisão. Lamentavelmente hoje, com muita facilidade, nós nos dividimos por causa das nossas ideias, dos nossos gostos, das nossas opiniões políticos partidárias. Não é difícil encontrar pessoas que dizem que desde a eleição de fulano ou cicrano, alguns da sua casa não se conversam mais. As redes sociais se incumbem de disseminar divisão com as fake news, notícias falsas, criando animosidade entre as pessoas, acirrando os ânimos e despertando ressentimentos. Jesus nos diz hoje que esta é a estratégia do inimigo da nossa salvação, dividir para reinar. Por isso, se queremos desarmá-lo ou impedir que ele saqueie nossa paz, é preciso que, apesar das diferenças que existam entre nós, não deixemos jamais de nos abrir ao diálogo e ao perdão, procurando tudo o que promove a união e a paz. Jesus adverte sobre o pecado cometido contra o Espírito Santo. Ele diz que quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Ouvindo essas palavras de Jesus, somos tentados a pensar
que há algum pecado maior que o perdão de Deus. Mas, na verdade, blasfemar contra o Espírito Santo é próprio dos que julgam não ter pecado e por isso não acreditam que precisam de perdão. Ora, se não há arrependimento, não há perdão. Blasfemar contra o Espírito Santo é endurecer-se no mal, é não querer admitir que errou e necessita da misericórdia de Deus, que se caso vier a morrer neste estado, Jesus diz que declarou sua condenação eterna. O texto evangélico termina dizendo que chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram de fora e mandaram chamá-lo. Tudo indica que os parentes de Jesus dão uma nova investida para levar Jesus para casa e agora levam consigo Maria, a mãe de Jesus. Jesus diz que a sua família são os que fazem a vontade de Deus. Declara assim que, embora sua mãe acompanhasse seus parentes, ela mais do que ninguém ocupa um lugar de destaque, pois ninguém melhor do que ela fez a vontade de Deus em sua vida. Hoje precisamos estar atentos para não nos deixarmos seduzir pelo inimigo da nossa salvação, que no campo de Deus semeia muitas vezes o ódio e os ressentimentos entre nós. É fácil vencer o inimigo. Se procurarmos, como Maria, mãe do Senhor, permanecer fiéis à palavra de Jesus, que nos ensina a vencer o mal com o bem, o ódio com o perdão. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.